Pois é, e de acordo com o próprio governo do estado de São Paulo, é o pior cenário em relação às queimadas dos últimos 26 anos. Os incêndios, claro, que atingem São Paulo, têm assustado os moradores. Para falar mais sobre essa crise, nós conversaremos agora com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Tudo bem, prefeito? Muito obrigado, como sempre, pela atenção, pela gentileza. É muito bom rever o senhor aqui na Jovem Pan, não falando sobre esse assunto, né, prefeito? Bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Bom, prefeito, eu sei que por causa das queimadas o senhor decidiu proibir, entre aspas, né, as atividades ao ar livre, orientar a população para evitar, claro, esse contato com o fogo, nas estradas também. Eu queria começar perguntando para o senhor qual é o tamanho, a dimensão das queimadas aí em Ribeirão Preto. A gente sabe que tradicionalmente é um local muito quente aqui em São Paulo, mas agora a temperatura deu uma queda, 24 graus, mas eu pergunto para o senhor quais são as ações que o senhor tem tomado desde o início dessa crise. Bom, Tiago, nós temos aqui um conjunto de ações de contingência que são realizadas nos períodos de seca, mas como você bem lembrou, essa é uma seca muito atípica e a maior que a gente já enfrentou, pelo menos que eu tenho conhecimento. Nós estamos com índices de umidade relativa do ar abaixo de 20%, falta de chuva ao longo de muitos e muitos dias e, portanto, focos de incêndio em todos os arredores da nossa cidade, várias cidades da região, beiras de estrada e, ao mesmo tempo, também, até os instantes atrás, nós tínhamos 14 focos de incêndio dentro da nossa cidade. Alguns de grandes proporções, outros que foram já debelados, e nós estamos, desde hoje cedo, reunimos o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Metropolitana, a Defesa Civil, as estruturas da Prefeitura, Saúde, a Secretaria de Águas e Esgoto, a Educação, toda a Polícia Militar Rodoviária. Inclusive recebi recentemente um relatório do comandante da Polícia Rodoviária sobre a situação das rodovias aqui na região. Nós temos 2 estradas interditadas aqui na ligação com o Sertãozinho e nós vivemos um momento muito difícil. As nossas estruturas de saúde, principalmente o pronto atendimento, eles estão com uma sobrecarga acima do normal dos finais de semana, da ordem de 60%. Nós estamos também nos preparando para a próxima segunda e terça-feira isso ser mais agravado em função dos problemas respiratórios, que essa fuligem, essa fumaça e esses particulados que ficaram em suspensão durante todo esse tempo, com agravamento agora no final da tarde, onde antes do pôr do sol nós tivemos a cidade praticamente escurecida, em função da corrente de ar que trouxe essas fuligens e esses particulados para cima do nosso município. Então, a situação bastante crítica. A recomendação é que procurem todas as pessoas não saírem de casa. Suspendemos, de fato, as ações esportivas profissionais e as provas, inclusive, não só os 2 jogos de futebol que nós teríamos aqui em Ribeirão Preto, tanto do Botafogo quanto do Comercial, mas também a meia maratona, a décima maratona, meia maratona de Ribeirão Preto, que aconteceria amanhã, no domingo. E continuamos monitorando todos os focos, a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, as brigadas particulares, os proprietários rurais, os produtores de açúcar e de álcool, todos os equipamentos, caminhões-pipa, caminhões com jato d'água, enfim, todos eles estão à disposição do combate aos incêndios e a tentativa de mitigar e debelar todos esses focos da maneira mais rápida possível, até porque muitos desses incêndios estão em áreas urbanas e áreas residenciais, o que nos preocupa ainda mais, o que faz reforçar a ação de todas essas equipes no sentido de controlar esses incêndios. Claro, sem dúvida. Prefeito, eu vou chamar agora o Diego Tavares, nosso comentarista aqui do Jornal Jovem Pan, nesse sábado conosco, para fazer a próxima pergunta. Diego, muito bom te receber aqui. Boa noite. Boa noite, Thiago Berrais. Prazer estar com você aqui no Jornal Jovem Pan. Prazer estar com a nossa audiência sempre muito qualificada. Prefeito, também um prazer conversar com o senhor. Prefeito, o senhor chegou a manter contato hoje com o governador Tarcísio? Como que está funcionando a integração entre os governos municipais e o governo estadual, também o governo federal, parlamentares da bancada paulista? Como está sendo feita essa conexão entre todos os agentes públicos
no combate a todos esses focos de incêndio que estão assolando o interior paulista? O governador esteve aqui na região, eu soube pela imprensa que esteve em Sertãozinho, que depois passaria por Ribeirão Preto, mas hoje, logo pela manhã, nós estávamos todos mobilizados, inclusive as forças estaduais de corpos de bombeiro, Polícia Militar Rodoviária também estava à disposição das estruturas locais. O governo do estado está fazendo a sua parte, né? E todos são bem-vindos nessa ação coletiva. Não tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente, mas sei que o governo do estado está atuando, assim como todas as forças locais, municipais, os prefeitos da região toda, as forças de saúde, as guardas civis locais, todos os contingentes humanos e as bases operacionais, as estruturas de ataque aos incêndios estão trabalhando. E o importante é a gente cuidar das pessoas, né? Preservar as vidas. Felizmente ainda, graças a Deus, não tivemos nenhum óbito por ocorrência desses incêndios, desses desastres, e estamos também atendendo nas nossas unidades de saúde de pronto atendimento com o maior contingente possível, e não só com médicos, mas o que nós precisamos nesse instante, a secretária de saúde está trabalhando com as suas equipes nessa direção, são as ações de procedimentos de inalação, a parte de hidratação, que demanda mais profissionais, tanto de enfermagem quanto de auxiliares de enfermagem, que estão todos eles mobilizados e à disposição para atender a população nesse caso de intoxicação ou problemas de desidratação. Ô prefeito, para o nosso espectador de todo o Brasil ter uma ideia, olhando o mapa de Ribeirão Preto, qual é a área em que vocês demandam mais atenção, a área mais perigosa talvez, ou é algo que está praticamente espalhado por quase toda a cidade? Nós tivemos um foco de incêndio de grandes proporções na altura do Moura Lacerda, que fica na zona norte, perto do aeroporto, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil e a Guarda Civil Metropolitana. Em seguida, nós tivemos um outro foco grande na Avenida dos Bandeirantes, ali na região, diria, oeste, transitando para sul, que também foi controlado. E nesse instante nós temos um foco de incêndio grande nas regiões do Alphaville, aqui no distrito de Bonfim Paulista, que está demandando uma ação grande de todas as estruturas de combate a incêndio que nós dispomos, não só o bombeiro, a GCM, a Defesa Civil, os caminhões-pipas, os caminhões com jato d'água, mas também com o apoio de caminhões-pipa e de outras estruturas dos segmentos dos produtores rurais e de proprietários de sítios e fazendas que também estão nos ajudando, juntamente com os proprietários e as pessoas que estão ajudando a combater os incêndios perto da localização das suas residências. O senhor falou sobre o aeroporto funciona normalmente ou algumas vezes intercala fechamento com funcionamento? O que o senhor pode falar, porque essa é uma região importante do interior de São Paulo, que muitas vezes temos uma espécie de ponte aérea, né, de São Paulo para Ribeirão Preto. Nós tivemos interrupções, sim, na operação de pousos e decolagens no final dessa tarde. Tinha um voo que vinha de São Paulo que teve que arremeter e, enfim, acabou não pousando e voltou para o destino original, e isso em função dos ventos, da fuligem e dos focos de incêndio que tomavam aquela região naqueles instantes. Mas a operação do aeroporto está funcionando, portanto, de maneira intermitente em função desses focos de incêndio e em função também da mudança dos ventos que aqui poderiam ter chegado, segundo os dados meteorológicos e dos órgãos de controle, como a CETESB, entre outros, até 73 km por hora. Prefeito, mais uma pergunta de Diego Tavares. Diego. Prefeito, eu estou verificando aqui nas redes sociais, há algumas horas o senhor fez uma coletiva de imprensa, está publicada no seu perfil oficial do Instagram, e nos comentários nós vemos muitos munícipes reclamando de falta de água no centro da cidade e em alguns bairros. Como que está essa situação a respeito do fornecimento de água? Sem dúvida nenhuma, a falta de água num momento como esse, sem dúvida prejudica muito mais a situação da sociedade que já está fragilizada, como o senhor mesmo disse, em razão desses incêndios. Como que está essa situação aí em Ribeirão? É verdade, Diego. Hoje,
pela manhã, quando nós fizemos essa reunião com esses representantes dessas várias instituições que eu citei no início da nossa conversa, nós também ouvimos o secretário de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto, o Antônio Carlos de Oliveira Júnior. E durante a noite de ontem, nós tivemos picos e variações de energia em função aqui da distribuidora de energia, que é a Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, e até a manhã de hoje, dos nossos 120 poços artesianos que abastecem a nossa cidade, nós tínhamos 36 com problemas em função dessas variações de energia. Todos eles foram solucionados, mas agora à tarde nós voltamos a ter variações de energia, inclusive faltou energia por alguns curtos períodos, mas veio a faltar em algumas regiões da nossa cidade, agora já normalizados, e o secretário de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto está trabalhando com a sua equipe para verificar quais postos poderiam ter tido problemas novamente para retomar o funcionamento e a normalidade. A região da cidade que nós tínhamos maior problema hoje pela manhã é a região do Jardim Sumaré, Alto da Boa Vista, que o poço, quando foi religado na madrugada da virada do dia de ontem para hoje, ele ainda não havia conseguido colocar no reservatório no volume de água necessário, acima de 1 metro de coluna d'água, para poder retomar o abastecimento e normalizá-lo. E eu estou, nesse instante, recebendo as informações tanto da Guarda Civil Metropolitana, quanto do secretário de Águas e Esgoto, como da secretária da Saúde. Nós tivemos um problema de interrupção do nosso telefone 190 e 192, por problemas da operadora de telefonia Vivo. Nós estamos funcionando nesse instante somente com o 193 do Corpo de Bombeiros e disponibilizamos 3 números pela Secretaria da Saúde, em virtude que nós também tivemos problema no nosso telefone de chamada do SAMU, do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, que nós estamos conseguindo suprir com essas outras linhas. Então, a operação bastante complexa, muito crítica, muito difícil, mas a equipe toda está mobilizada e todos estão trabalhando ininterruptamente, para a gente, enfim, enfrentar o que precisa ser enfrentado, ajudar no que for necessário e prevenir tudo aquilo que for possível, além, obviamente, do mais importante, que é, além de cuidar do patrimônio em função das queimadas, é cuidar das pessoas, e isso nós estamos procurando fazer da melhor maneira possível. Prefeito, eu sei que eu tenho que liberar o senhor tem que tomar pé da situação, receber mais informações, inclusive, e monitorar a situação aí em Ribeirão Preto, mas o senhor me permite fazer uma última pergunta. O senhor destacou que nunca tinha visto uma situação como essa, só é prefeito há 8 anos, esse aqui é o 8º ano que o senhor está no comando da prefeitura. E quais são as orientações que a prefeitura vem recebendo em relação às condições climáticas? Qual é a perspectiva, se é possível fazer uma projeção de quando que essa situação pode começar a se normalizar, prefeito? Eu soube que hoje, no final da tarde, choveu na capital. Nós temos um indicador meteorológico que nós vamos ter uma diminuição da temperatura e poderá, inclusive, em algumas regiões vir a gear depois desse calor intenso, e nós estamos monitorando os sistemas de meteorologia para que a gente possa vislumbrar nos próximos dias poder ter água, ter chuva, né? Que é a única forma mais eficaz para que nós possamos diminuir as incidências desses incêndios, diminuir esse clima seco, aumentar a umidade relativa do ar, tanto para poder evitar mais focos de incêndio, como também melhorar as questões respiratórias, né, da nossa população, que nesse momento se encontra numa situação bastante crítica e, portanto, inspirando cuidados de toda a nossa estrutura de saúde do nosso município. Prefeito, então, queria que o senhor aproveitasse o microfone aqui da Jovem Pan para falar, nesse momento, o que a cidade mais precisa. E, claro, a expectativa não só, o próprio Diego perguntou do apoio do governo do estado, mas também se há alguma possibilidade de se recorrer ao governo federal nesse momento. Então, o que a cidade precisa de mais urgente nesse momento, prefeito? Todos estão ajudando indistintamente, todos os níveis de governo. Inclusive, hoje, na nossa reunião que fizemos nessa situação de emergência e de urgência,
Logo depois fizemos a entrevista coletiva para apresentar as medidas que já tinham sido tomadas e outras que iriam ser tomadas. O próprio Ministério da Saúde estava representado pelo Dr. Rodrigo Stabile, que inclusive é de Ribeirão Preto e é ligado ao Ministério da Saúde, representando a ministra Anísia Andrade. Ele apresentou protocolos, comunicou que equipamentos, medicamentos, principalmente esse da farmácia popular, que tratam de assuntos de hidratação e de problemas respiratórios, também estarão à disposição, não só do nosso município, mas dos municípios de toda a nossa região. O que a gente pode fazer agora, primeiro, é orientar as pessoas, né? Evitar sair de casa, procurar se hidratar cada vez mais, principalmente crianças e pessoas idosas, que têm a tendência de se desidratarem mais facilmente, evitar sair de casa, ficar atento a focos de incêndio, fechar janelas, fechar portas, procurar, quem não tiver umidificador em casa, molhar as suas toalhas, bastante umedecidas para espalhar pelos locais onde as pessoas se encontram, principalmente na hora de dormir, para que tenha um ambiente com um pouco maior de umidade, e contar com o apoio, né, de todos para evitar o consumo excessivo de água, no sentido de lavar calçadas, regar jardins, enfim, aquela água que pode ser evitada, pelo menos nos próximos dias, para a gente poder evitar desabastecimento e procurar manter os nossos reservatórios e a nossa distribuição de água normalizada, se possível, em todos os bairros da nossa cidade. Confirmando, hoje à tarde aqui em São Paulo tivemos chuva, o tempo ainda é chuvoso, mas não é uma chuva forte, mas a temperatura caiu bastante aqui na capital, temos 16 graus agora, então pode ser um indicativo de outras partes do estado, apesar da situação aí em Ribeirão Preto, é uma cidade bem mais quente do que a capital paulista. Prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, conte sempre aqui com a Jovem Pan para a divulgação das informações. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado, Tiago, ao Diego também, a todos que nos acompanharam aqui pela Jovem Pan nesses instantes da nossa entrevista. Obrigado.